Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leonardo Felipe, eu sou advogado e hoje eu vou dar 6 dicas práticas para vocês passarem no exame da OAB. Eu fiquei assustado com a notícia que no último exame da ordem 90% dos candidatos foram reprovados ainda na primeira fase. Bem, essa notícia ela é assustadora e me fez refletir sobre algumas coisas que eu fiz que me ajudaram a passar de primeira no exame da ordem e que certamente poderão ajudar vocês. Gostaria de dizer que o exame que eu fiz foi de 2013 e ele foi também considerado um dos exames mais difíceis. Da minha sala, que eu me lembro, eu fui o único que eu passei e sem fazer qualquer cursinho preparatório. Alguns amigos meus, inclusive, fizeram cursinhos preparatórios e mesmo assim não passaram. Mas outra coisa também que eu quero dizer que eu passei de primeira não foi por sorte. Eu estudei muito e estudei de forma séria, certa, e eu sempre acreditei que eu ia passar, assim, nunca cogitou na minha cabeça que eu iria reprovar, porque eu realmente estava focado na prova. Eu estudei para a prova mais ou menos com 6 meses de antecedência e isso me ajudou bastante. E alguns de vocês podem estar pensando que existem dicas mágicas, alguma forma de memorizar o conteúdo, e sinceramente eu não acredito nisso e não é isso também que eu vou falar nesse vídeo. Se você acha que passar na prova é fácil, que existe alguma fórmula mágica que eu vou ensinar ela para vocês, eu peço para vocês que saiam desse vídeo, porque não é isso que eu vou falar para vocês. A primeira coisa que eu vou falar é que não é fácil, realmente não é fácil passar nessa prova, mas você pode passar de primeira sem cursinho preparatório, ou se você por acaso já foi reprovado e vai fazer de novo, eu aconselho que antes de fazer a prova, sair escrevendo todas as provas, que você escute essas dicas, que elas serão muito úteis para vocês. E vocês podem perguntar, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Bem, primeiramente eu vou dizer que ninguém me ajudou em relação de como estudar. Eu fui pegando uma dica aqui, uma outra dica aqui, e no final eu consegui passar na prova, né? Como vocês podem ver aqui na minha OAB. E foi um período realmente de muito estudo, mas não foi nada também estressante, porque eu estava me preparando muito antes, e isso me deu uma segurança muito grande. E outra coisa também que eu queria dizer para vocês é você tirar na cabeça de vocês essa coisa de que a prova é muito difícil, que ela é injusta, que para mim era mais fácil, antigamente era mais fácil, agora é mais difícil, que isso não vai ajudar vocês de forma alguma. A verdade é, a prova existe, e se você quer ser advogado ou prestar algum concurso público que exija o OAB, vocês vão ter que passar nessa prova e isso é inevitável. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que existem formas corretas de estudar para a OAB. E eu fiz uma lista de 6 formas corretas, são 6 dicas, que se você aplicar essas dicas, eu garanto para vocês, se vocês fizerem da forma correta, a sua chance de passar vai ser muito maior do que se você simplesmente sair estudando e ficar desesperado, sem uma metodologia correta e sem estar realmente focado na prova. Bem, então agora eu vou falar sobre as 6 dicas de como eu passei na prova, né, e como também eu ajudei alguns amigos meus que seguiram essa dica a passar na prova. A primeira dica é: estude com antecedência. Eu estudei com antecedência mínima de 6 meses.
Você pode estudar de repente com 4 meses ou 8 meses, mas eu acredito que 6 meses é um período muito bom, porque esse período você não vai precisar estudar todos os dias, você não vai precisar ficar desesperado, perder noite de sonos, e você pode estudar, por exemplo, 1 hora por dia, 2 horas se você tiver tempo. Bem, o mais importante é você conseguir acertar a sua agenda e achar tempos livres, né? Eu estudei finais de semana, estudei feriados, mas nesse período eu também consegui sair, me divertir e tive uma vida normal. Mas estudar com antecedência me ajudou em vários pontos. Primeiro, que eu não precisei estudar desesperado. E o segundo ponto é que eu fiz muitas provas, muitos meses, eu devo ter feito mais ou menos as 10 provas anteriores, na verdade 20, porque como tem a primeira e a segunda fase, eu fiz as questões da primeira e da segunda, foram uma média de umas 20 provas mais ou menos que eu fiz, mas se você parar a pensar num período de 5 meses, 6 meses, isso é pouca prova, você vai fazer uma prova por final de semana, então você não vai ser uma coisa cansativa, você vai tirar um final de semana, ou um dia à noite, um feriado, e vai fazer essas provas, e você vai ver que isso não vai ser cansativo. A segunda dica é você saber o seu tempo. Eu fiz a prova no 10º período, tive amigos que fizeram no 9º período e passaram. Talvez eu teria passado também no 9º período, mas eu não me sentia preparado. O que eu fiz? Primeiro eu fiz o TCC, não sei se a faculdade de vocês permite que você faça o trabalho de conclusão de curso no 9º período, mas a minha permitiu. E eu fiz o TCC no 9º período, no 10º período eu fiquei só estudando para a prova da OAB. E eu achei que aquele era o meu momento. Depois de fazer muitas provas, eu senti que eu estava preparado. As últimas 4 provas que eu fiz, eu passei em 3, então eu imaginei, se eu passei em 3 provas de 4, eu estou preparado. E fiz a prova, foi tudo muito bem, foi tudo muito tranquilo, mas porque eu estava preparado e aquele era o meu momento. Bem, o momento de fazer a prova, cada um tem que saber. Eu não posso dizer para vocês qual é o momento certo, porque isso é muito pessoal. O meu momento foi o 10º período, talvez você esteja preparado no 9º, talvez você esteja preparado só depois que você terminou a faculdade. Mas o mais importante é você identificar quando você está preparado. A terceira dica é você estudar focado na OAB. Bem, a prova da OAB é completamente diferente da prova da faculdade, prova de concurso público. Então, por isso que é tão importante você pegar na internet as provas anteriores e fazer, para você conseguir estudar focado para a OAB. Você tem que conhecer um pouco da banca, que é a FGV. Você tem que saber como que é a forma que eles elaboram as questões. Isso você consegue também fazendo alguns vídeos na internet de professores de cursinho preparatório. Você consegue aprender como fazer a prova da OAB, e que é totalmente diferente de como fazer uma prova de faculdade. Então, para você estar focado na prova da OAB, você também tem que ler a lei seca. Isso mesmo, ler a lei seca e não decorando, é apenas ler mesmo a lei. De preferência, você comprar pequenos códigos. Eu vou dar exemplo para vocês, eu vou dar um código aqui antigo. Esse código é bem antigo. Eu também tinha outros códigos desse tamanho, que como eu já passei na OAB, eu dei para alguns amigos meus que estão se preparando. E carregue esses códigos com você e leia onde você estiver, na fila do banco, no ônibus, ou no intervalo da faculdade. E carregue sempre com você esses livros, né, de preferência livros pequenos, nada de carregar o Vademecum, até porque você não vai ler ele todo, ele é muito pesado para levar. E outra coisa que eu fiz também, que me ajudou bastante, foi comprar os resumos da Saraiva.
Eu sei que tem outros resumos, mas o da Saraiva me ajudou bastante, mas isso é muito particular também. Mas o mais importante é que você leia os resumos. Nada de ficar lendo doutrina, porque além de ser desnecessário para a prova da OAB, é um conteúdo muito extenso que você vai demorar muito tempo para estudar e você vai acabar lendo muita pouca coisa. Porque para você passar na OAB, você não precisa ser um expert em nenhuma matéria, você tem que saber o conteúdo e o básico. E como você aprende o básico? Primeiro, lendo a lei seca, resumos, e também você fazendo as provas anteriores. Se você seguir essas dicas, eu acredito que você vai melhorar bastante o seu rendimento na prova da OAB, porque você conseguir ler e estudar mais conteúdo em menos tempo, né? Porque esses resumos eles são focados para a OAB. Então essa dica também é muito importante. Você tem que saber estudar para a OAB. Esquece por um instante a faculdade. Não que você não deva se preocupar com as provas da faculdade, não é isso que eu estou falando, mas esqueça a forma como é ensinado na faculdade e foque em estudar para a OAB. Bem, a quarta dica, essa dica na verdade eu aprendi com um professor meu e eu segui essa dica. Ele disse para focarmos nas matérias que a gente tem menos conhecimentos e que a gente menos gosta. E por que isso? É uma questão muito lógica. Se você estudar só o que você sabe e o que você gosta, você estará desperdiçando um grande tempo, porque normalmente as matérias que nós gostamos, as matérias que nós temos mais conhecimento, elas vão fluir normalmente e é desnecessário ficar se aprofundando nela. Você deve focar naquelas matérias que você, além de não gostar, você tem muita dificuldade. Eu, por exemplo, eu não gosto. Hoje eu advogo praticamente só na área de direito civil e eu nunca gostei de direito do trabalho e processo de trabalho. Mas quando eu fiz a OAB, estava me preparando para a OAB, eu comprei um livro de direito do trabalho e processo de trabalho e eu literalmente devorei essas matérias, né? Não foi nada agradável, mas eram matérias que eu tinha bastante dificuldade e de certa forma me ajudaram, porque eu passei com 43 pontos. Aí você fala, mas você passou só 43, não importa, eu tinha que ter 40 pontos e eu fiz 43. E esses 3 pontos talvez tenham sido exatamente das matérias que eu não gostava, das matérias que eu tinha mais dificuldade. Então essa é uma dica muito importante, estude muito as matérias que você não gosta e as matérias que você tem dificuldade. Bem, a prova da ordem, ela é uma prova realmente difícil, cansativa, mas vocês têm que lembrar sempre que o seu objetivo maior, né? Então, para você que quer passar uma prova da ordem, pode ser que você queira ser advogado, pode ser que você queira ser juiz, promotor, eu não sei o desejo de cada um, mas uma coisa eu tenho certeza, que você que quer passar na prova da ordem, você vai ter que estudar matérias que você não gosta, e isso faz parte da profissão. Até hoje, eu como advogado, faço coisas que eu literalmente não gosto, mas que fazem parte da profissão. E isso serve para a sua vida toda. Você vai ter que fazer algumas vezes coisas que você não gosta. Isso é em qualquer profissão, isso é para a sua vida toda. Então, se você tem que fazer o que você não gosta, você tem que pensar no seu objetivo maior, né? Que no caso de passar, que no caso da OAB é passar no exame da ordem. Então essa é a dica que talvez essa dica seja a mais difícil, que para mim também não foi fácil, mas que é muito importante você focar nessas matérias que você tem dificuldade. A quinta dica é você comprar livros, né, que eu já disse anteriormente, comprar livros físicos
E também códigos pequenos, igual esse aqui, que eu já mostrei nesse vídeo. E por que isso? Porque quando você estiver estudando para a OAB, você tem que viver literalmente isso. Você deve estar 100%, claro que você nunca vai estar 100% focado, porque você precisa trabalhar, você vai estar fazendo faculdade, mas você deve estar focado nisso o tempo todo. E carregando esses livros, isso vai te ajudar a ficar focado, porque você vai conseguir estudar nos seus horários vagos e você vai se lembrar também que você tem que estudar. Então, de repente, você consegue, eu já consegui ler em menos de uma semana dois códigos inteiros, a Constituição também, porque eu carregava literalmente esses livrinhos comigo e isso sempre me fazia lembrar, olha, eu tenho que passar na OAB, eu tenho que ler isso. E isso é uma dica que poucos cursinhos, poucos professores dão, né? Que é a questão de você estar vivenciando aquilo e você está realmente focado naquilo. E a questão de comprar livros físicos realmente o sentimento mesmo, de você tocar naquilo, de você lembrar. Livros digitais às vezes ficam esquecidos no nosso computador e a gente às vezes vai ver outras coisas, entendeu? E algumas coisas que nos desfocam, como redes sociais, e-mails, sites em geral. Então, quando você está com um livro físico, isso faz que você foque no estudo e foque só naquele estudo, só naquela matéria, né? Então, essa é outra dica que eu dou, que serviu para mim bastante e certamente pode servir para você se você realmente aplicar essa dica e você ver que o importante é você ler e estudar, não importa o horário, se é de manhã, de tarde, de noite, o importante é você estudar, pelo menos, eu aconselho pelo menos 1 hora por dia, mas tente fazer um esforço de ler mais um pouquinho. E quando você tiver com esse livro com você, ou essa lei, né, carregando com você onde você for, isso vai facilmente te estimular a ler. E a última dica, 6ª dica, para mim essa é a mais importante de todas, porque essa dica ela é cientificamente comprovada, é você fazer muitos exercícios e corrigir. Bem, a quantidade de provas que você tem que fazer, isso é relativo, não importa tanto a quantidade. Eu fiz as 10 últimas provas, na verdade foram 20 provas, se você contar a primeira e a segunda fase, mas é relativo. Obviamente que você só fazer 1 ou 2 não vai te ajudar. Mas se você fizer 7, por exemplo, já vai ser bem útil. Eu botei 10, porque 10 é um número redondo e é uma quantidade razoável, não é muito, também não é pouco, porque como eu disse anteriormente, se você seguir a dica que eu te disse, você deve estudar mais ou menos entre 5 e 6 meses antes da prova, né? Nesse tempo você vai conseguir estudar com calma e fazer muitos exercícios. E já foi comprovado cientificamente que a melhor forma, na verdade a segunda melhor forma de você aprender é fazendo exercícios. Quando você faz exercício, você pratica, o seu cérebro absorve mais conteúdo. Na verdade, a primeira dica é a forma mais fácil de você aprender é você ensinando. Mas para você ensinar, obviamente, você vai ter que saber muito bem o conteúdo, né? E você ensinando, você vai absorver mais conteúdo do que você apenas lendo. Mas aqui, como a dica é para você que está estudando ainda, que você não tem um conhecimento profundo do tema, a dica é fazer muitos exercícios mesmo. E essa é a dica mais importante do vídeo, até porque essa foi a
por isso que essa dica foi deixada por último. E faz muitos exercícios e faça de preferência uma vez por semana. Você tira um dia inteiro só para fazer exercícios. Eu vou dizer como que eu fiz, não estou dizendo que essa é a forma correta, mas eu estudava durante a semana, de segunda a sexta, eu estudava 1 horinha por dia, nos horários que eu tinha de folga. E no final de semana, normalmente aos sábados, eu tirava a tarde inteira para fazer exercício. E depois que você faz exercício, normalmente quando você passa na prova, você já tem a impressão que você já está aprovado, porque realmente você fez uma prova. Foi da sua casa, eu sei que o nervosismo é menor, mas você fez a prova, a mesma prova que será feita no dia marcado pela banca. E quando você faz a prova no sábado, principalmente quando você passa, você fica aliviado, porque você sabe que você está no caminho certo. E aí, normalmente, domingo, eu tirava para ir para a praia, para sair com a minha namorada, para ficar com a família, porque eu já tinha feito a minha obrigação de segunda a sexta estudar, sábado fazer exercício, domingo eu dificilmente pegava alguma matéria. Bem, essas foram as dicas que deram certo para mim, deram certo para alguns amigos, e que provavelmente vai dar certo para você se você segui-las. Existem outras questões também que são muito mais aprofundadas, que não dá para ensinar apenas nesse vídeo aqui, que é um vídeo curto, porque na verdade eu estou resumindo aqui o que eu fiz em 6 meses. Na verdade você vai ter que fazer uma preparação muito grande, não apenas de estudo, mas de conteúdo, né? Você tem que saber o que estudar, como pegar os conteúdos corretos. Você tem que fazer uma preparação também psicológica, uma preparação junto com seus familiares também, com a sua namorada, marido, esposa, eu não sei qual é a sua realidade, mas o fato é que você vai ter que preparar tanto você, né, o seu interior, e preparar também os seus familiares para esse momento tão importante. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? E eu vou fazer outros vídeos também, dar outras dicas. E uma notícia boa para você que ficou até o final do curso, ficou até o final do vídeo, né? Na verdade, curso, porque eu estou preparando o curso. Eu estou preparando um curso com 10 módulos, com aproximadamente 10 horas, que eu vou ensinar tudo o que eu fiz durante os 6 meses de preparação para o exame da ordem, né? Eu fiz um cronograma de estudo, eu também fiz uma preparação psicológica, eu fiz uma série de esquemas, né, para passar no exame da ordem, e eu passei de primeira, né, mas não foi fácil isso, não foi fácil. Se você quiser alguma coisa fácil, eu não sei como te explicar como passar de forma fácil, porque eu acredito que as coisas boas da vida, elas têm que ser batalhadas, e nada que é bom é fácil. E se é fácil, você deve se confiar, porque certamente essa coisa não é muito boa, né? As coisas boas da vida, elas são difíceis de conquistar e você tem que batalhar. Mas quando você divide isso em etapas, né? Por isso que eu disse os 6 meses, né? São 6 meses. Eu falo 6 meses, mas eu acredito que em 4 meses também você consegue fazer isso. Mas quando você divide isso em etapas, e quando você tem uma preparação, principalmente psicológica, tudo fica mais fácil, você fica menos estressado, você consegue ter um desempenho melhor na prova. E esses módulos, eu fiz 10 módulos que eu fiz desde o começo da preparação até o dia da prova, inclusive até a segunda fase. Então é um cronograma completo do que você precisa fazer para passar no exame da ordem. Bem, esse curso eu estou preparando ainda o conteúdo. Eu acredito que até o final do mês
quando esteja pronto. Então não é para os candidatos que vão fazer essa prova agora na próxima, mas para os candidatos que quiserem fazer a prova no final do ano. Esse conteúdo vai ajudar muito, desde que vocês sigam tudo que tiver no curso. Claro que existem adaptações, nem todo mundo tem que fazer tudo da mesma forma. Cada um vai ter que adaptar o curso à sua realidade. Mas a lógica é aplicável a todas as pessoas. Por isso eu acredito que se você tem dificuldade em passar na prova, se você já fez mais de uma vez, ou se você vai se fazer pela primeira vez, eu te recomendo comprar esse curso, porque ele vai ser realmente, vai ser um conteúdo que você não acha em lugar nenhum. Eu nunca vi ninguém falando isso que eu vou falar agora, né? E olha que na época que eu estudei para a OAB, eu pesquisei muito algumas dicas de como me preparar para a ordem, mas nenhuma dica foi tão relevante como essas que eu vou dar nesse curso. Bem, então se você gostou desse vídeo, você dá um like aqui embaixo e inscreva-se no canal, que eu vou agora me dedicar semanalmente em produzir conteúdos para aqueles que querem passar no exame da ordem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.